Uma vez eu estava em uma festa onde conheci um cara que estava falando sobre um jogo de videogame legal. Me juntei ao papo deles. Eu queria ser descolado também e impressionar todos à minha volta. Aí pensei no que poderia dizer e parei de ouvir o que eles falavam. Em vez de curtir a festa, fiquei pensando na melhor forma de me exibir. Por fim, eu disse alguma coisa idiota sobre outro jogo e ninguém prestou atenção em mim. Ninguém estava nem aí pra mim. Eu disse alguma coisa que eles esqueceram em questão de segundos, mas pra mim foi uma catástrofe. Eu me senti patético. Era como se eu não merecesse estar naquela festa, ou naquela cidade, no planeta. Eu queria ser descolado, ser tão confiante quanto todos à minha volta. E fiz de tudo para conseguir isso, mas não consegui. Eu só consigo ser confiante com meus amigos e coloco uma máscara quando estou perto de outras pessoas. Por que algumas pessoas não fazem nada e todos as adoram? Não é justo. Isso não tem a ver só com depender da opinião de outras pessoas ou de estar sempre pensando em um jeito de me exibir. A baixa autoestima cria muitos problemas, com diferentes formas e nuances. As pessoas que dependem da opinião dos outros também podem não gostar de si mesmas ou acreditar que não são capazes de nada. Quem tem autoestima baixa pode acreditar que não vai conseguir antes mesmo de tentar. E quando conseguem ser bem-sucedidas em alguma coisa, elas pensam que foi apenas um golpe de sorte. Isso é chamado de síndrome do impostor. A pessoa é bem-sucedida em alguma coisa, mas não acredita ser merecedora daquilo. Por exemplo, você escreveu um artigo para uma revista. Você tem certeza de que o artigo está horrível, mas todo mundo gosta dele. Quem sabe você realmente conseguiu escrever uma coisa legal? Não, você não acredita nisso. É bem provável que as pessoas ainda não tenham notado quão horrível o artigo é. Você conseguiu enganar a todos. Isso é a síndrome do impostor. As pessoas que sofrem disso geralmente culpam a si mesmas por não se esforçarem o bastante, já que outras pessoas estão se saindo melhor. Às vezes, elas sentem que a realidade está rindo da cara delas. Um dia, um cara estava andando na rua quando percebeu que seu cadarço estava desamarrado. Ele tinha certeza de que muitas pessoas tinham visto e chegou a pensar que tinham ouvido elas rirem dele, embora nada disso tivesse acontecido. Essa baixa autoestima cria uma visão subjetiva da realidade, distorcendo-a. As pessoas veem o que não é real e acreditam nisso. Não existe conexão entre o senso de realidade delas e a realidade verdadeira. A autoestima baixa nos força a criar mecanismos protetivos que nos ajudam a não se machucar. Algumas pessoas evitam outras mais confiantes, para não parecerem patéticas perto delas. Outras pensam muito antes de falar qualquer coisa, ou ficam caladas, pois têm medo de parecer idiotas. Tem gente que jamais participa de qualquer discussão, pois sabe que vai perder. Elas não assumem nenhum projeto interessante, pois têm medo de falhar antes mesmo de tentar. Todas essas coisas são mecanismos de defesa. Eles foram criados por nós mesmos inconscientemente e se enraizam com tanta força que se tornam parte da nossa personalidade. A autoestima baixa pode influenciar as pessoas a fazerem coisas boas e ruins. Os valentões da escola podem sofrer de baixa autoestima. No fundo, eles pensam que são fracos, então batem em outras pessoas para provar o contrário. As brigas são seu mecanismo de defesa. Mas muitas pessoas também se tornam bem-sucedidas por causa da baixa autoestima. Elas podem pensar que não valem nada se não ganharem milhões de dólares ou se alguém tiver mais dinheiro que elas. O desejo obsessivo pela riqueza também é um mecanismo de defesa. Tem também as pessoas que não conseguem dizer não. Você pode pedir qualquer favor que elas o ajudarão, mesmo se tiverem que prejudicar a si mesmas para fazê-lo. Não é um desejo de agradar os outros, mas um desejo obsessivo de ajudar outras pessoas. Porque se não ajudarem, se sentirão horríveis. Esse é outro mecanismo de defesa. E, infelizmente, essas pessoas geralmente são usadas por outras. A meta delas é cuidar dos outros, pois não sabem o que fazer com sua própria vida. As pessoas com baixa autoestima geralmente são forçadas a usar máscaras invisíveis para que o mundo não as veja como realmente são. Com a ajuda dos mecanismos de defesa, elas estão sempre tentando provar para si mesmas e para todos que são melhores do que parecem. As pessoas que têm autoestima estável não fazem isso. Elas não usam máscaras e não precisam provar nada para ninguém. Elas não se sentem mal consigo mesmas e não têm nenhum desses mecanismos de defesa. E a pergunta que não quer calar é: de onde vem essa baixa autoestima? Eu era uma criança comum. Meus pais me amavam muito e me deram tudo de melhor. A melhor escola, a melhor faculdade, para que eu pudesse ter o melhor emprego. E claro, eles gastaram muito dinheiro comigo.
E estudei em uma escola particular que era muito exigente. Quando eu tirava notas boas, era elogiado. Quando ia mal nas provas, era punido. Me acostumei a isso. Eu me sentia bem e confiante quando meus pais estavam felizes comigo. E mal quando eles estavam decepcionados. Foi assim durante anos. E minha autoestima se acostumou ao simples algoritmo de ações. Para ser normal, preciso agradar aos outros. E esse algoritmo continuou comigo durante a vida toda. E me sentia ótimo quando os outros gostavam de mim. E ficava arrasado quando alguém não gostava. Mas nem sempre é culpa dos pais. Um menino perdeu uma briga quando era criança. Todo mundo riu dele. E foi assim que ele desenvolveu uma autoestima ruim. Para esconder isso e se proteger, esse menino começou a brigar e a humilhar os meninos mais fracos. Só assim ele se sentia confiante. Outro cara nasceu em uma família pobre. Seus pais não participavam da sua educação e ele passava o dia inteiro assistindo a vídeos sobre pessoas ricas. Isso fez pensar que se não ficasse milionário, não seria nada na vida. A autoestima dele sofria quando ele via alguém mais rico que ele. Então, ele fez de tudo para ganhar muito dinheiro. Uma garota que cresceu em uma família grande era a mais velha de 4 irmãs. Desde criança, os pais exigiam que ela ajudasse a cuidar de suas irmãs mais novas. Durante anos, ela cuidou dos outros e nunca pensou no que realmente ela mesma queria. E seus pais a elogiavam por isso. Quando ela fazia alguma coisa errada, levava uma bronca daquelas. Então sua autoestima se tornou dependente de ajudar os demais. Quando cresceu, ela se pegou procurando por quem precisasse de sua ajuda. E as pessoas se aproveitaram da sua boa vontade. Muitas pessoas, acontecimentos e feridas moldaram nossa autoestima ao longo dos anos. É como colocar sua mão em cima de um cimento fresco. Com o tempo, o cimento endurece e as marcas ficam. Se você já identificou as razões da sua baixa autoestima, o que deve fazer em seguida? Como parar de usar seus mecanismos de defesa? É difícil, mas é possível. Isso exige muita força de vontade. A parte mais difícil é olhar dentro dos olhos do seu medo. Diga a si mesmo que não importa se alguém não gosta de você. Não será uma tragédia se o valentão perder uma briga. Um cara rico deve reconhecer que sempre haverá alguém mais rico que ele. E a menina deve parar de ter medo de dizer não quando alguém pede ajuda. Não se culpe por qualquer coisa e não dê muita importância aos seus fracassos. Encare seus erros como uma experiência e como uma forma de melhorar. Preste atenção nos seus defeitos, mas nas suas qualidades também. Sim, é fácil dizer, mas difícil fazer. No entanto, é a única forma de mudar. Pode ser difícil tirar a máscara. Pode ser difícil aceitar a si mesmo como você é e se mostrar para os outros. Ao longo dos anos, você desenvolveu uma autoestima baixa. E claro, pode levar anos para restaurar isso. Mas esse é o caminho da verdadeira liberdade. E você não precisa fazer isso sozinho. Outras pessoas podem ajudá-lo a mudar para melhor. Você passará por coisas boas que fortalecerão a sua autoconfiança. Com o tempo, você aprenderá a se apreciar mais e vai parar de depender da aprovação alheia. Assim que começar a viver sua própria vida, sem máscaras, assim que amar a si mesmo, como realmente é, perceberá que as pessoas se sentirão atraídas por você. Será agradável sim, mas você não dará muita importância a isso, porque você estará ocupado vivendo a sua vida.